Vamos falar hoje porque, na verdade, tem problemas para usar nanopartículas na vida real. Eu já falei que nanopartículas parece que coisa boa, que se você nanopartículas tem propriedade em comum, você pode aumentar superfície muito ativo, e ele pode entrar, por exemplo, para células, ah, para corrigir a drogas, ou pode funcionar como absorventes, catalisadores e várias coisas que todo mundo fala sobre nanopartículas. Mas tem um problema grande, pesada, que ainda não resolvida. E vamos pensar o seguinte, vamos pensar sobre nanopartículas, o que acontece com nanopartículas se o tamanho dele vai diminuir. Cada partícula vai diminuir o tamanho, porque você já sabe que o tamanho deve ser menor do que 100 nanômetros, mas se uma partícula vai diminuir o tamanho até 100 nanômetros, a massa dele vai diminuir também. E se massa vai diminuir, o que acontece com pequenas massas de compostos sólidos? Por exemplo, no vento, no processo de filtração, ele no, como pó, como poder, como pó funciona no vento, ele vai se distribuir no volume total e não vai precipitar. Então, o problema, como você vai trabalhar com partículas se ele está pequenas? Como você pode separar essas partículas de soluções depois? Isso é grande problema com nanopartículas. Ele É, está leve, que é complicado de trabalhar, complicado de separar essas partículas. E por este motivo, até agora, tem um pouco áreas onde essas partículas podem ser aplicadas diretamente. E essas aplicações é medicina, por exemplo. certo. Mas a pergunta a pergunta é: o único jeito como podemos aumentar superfície tem só o único jeito como aumentar superfície de partículas para diminuir o volume dele. E como podemos diminuir o volume, ou como podemos calcular a superfície, como podemos prever a superfície de partículas se vamos diminuir este tamanho? Até que superfície podemos chegar se vamos trabalhar com nanopartículas? Essa aula é sobre isso, e para ver o método como podemos chegar até propriedade que é necessário, ou que tipo de limite temos se vamos pensar sobre nanopartículas separadas. Já falamos que a propriedade ou atividade química de nanopartículas depende do várias limitações. Por exemplo, quando falamos atividade química de nanopartículas, sempre tem que pensar se sempre falam sobre propriedades químicas de compostos químicos. E tem metodologia para receber vários tipos para receber estas nanopartículas e mudar propriedade de nanopartículas contrário para
a compostos químicos. Importante, eu quero mostrar essa primeira parte aqui, laser. Pen. Falamos atividade ou reatividade, como escrita aqui, reatividade. Tendência que uma reação química tem de acontecer, né? Exatamente. Isso ideia, quando falamos sobre reatividade, significa como uma componente reage com outra. E, claro, se falamos sobre componentes químicos, este reagente, é sempre a mesma atividade, porque o cloreto de sódio reage, por exemplo, o carbonato de sódio reage com ácido nítrico, sempre nos soluções, igualmente, soluções e outras soluções. Mas também, quando falamos sobre atividade química, também tem que pensar sobre aqui segundo. Chemical reactions, two or more substances that interact with each other. Significa que precisam vários vários componentes que reagem com cada um. Mas também precisam os métodos para verificar estas interações entre estas partículas, para entender o que é atividade de compostos químicos. E metodologia, claro que metodologia que tem que aplicar para verificar essas interações. Teoria para prever atividade. Eu mostro aqui para entender que reatividade química é alguma coisa que não é único definição. Tem várias abordagens para entender, e quando falamos sobre reatividade, sempre tem que pensar, falamos sobre que tipo de compostos ou matérias. E agora eu vou mostrar por que reatividade química, por exemplo, depende da geometria de partículas. Porque isso não é claro que, reatividade como um composto reage com outro. Carbonato sódio, nos soluções, reage com ácido nítrico. Mas por que reatividade nanopartícula depende da geometria, por exemplo. Uhum. E a resposta é bastante fácil. Maior superfície, maior atividade, porque lembra, energia de superfície sempre mais alta do que energia de volume. Então, se eu consigo preparar uma partícula que tem maior superfície com mesma massa ou mesmo diâmetro, ou mesmo raio, ela vai ter maior energia do que outras. Então, vamos pesquisar agora 3 tipos de geometrias formal, geometrias mais simples, simplificadas para nanopartículas. Vamos falar primeiro sobre esféricas, partículas de esfera, e à direita a fórmula, essa A no cubo dividir para 3 é volume, a segunda, porque A quadrado na π, 4π A quadrado, é superfície. Então, temos 2 parâmetros. Temos volume, partícula, e área. E área. Por que os dois importantes? Porque se eu aumento volume, claro, eu aumento a superfície também. Certo. Mas, como eu aumento essa aumentação, para que tipo de figura é essa aumentação maior do que para outra figura? Por exemplo, se vamos pensar, se o raio de esfera iguais 1, essa A iguais 1. Então, se A no quadrado 1, A 1 no quadrado é 1, 4π. 4π, perfeito, 4π.
E agora o volume de partícula. Volume de partícula 1 dividir para 3, multiplica para 4, 4 dividir para 3π. Então, aqui temos 4π superfície. Sobre 3. Aí, à direita, o volume 4 dividir sobre 3π. 4π para 3. 4π sobre 3, Se vamos aumentar 2 vezes raio, o que significa 2 vezes, olha aqui, a quadrado agora 2, se eu aumenta 2 vezes raio, foi 2 agora, 2 no quadrado será 8. 4, sim. E 4, vezes 4, então 16, ele vai 16π. aumentar, exato, 4 vezes. Exatamente. Mas o volume vai aumentar quantas vezes? 2 no quadrado, no cubo. 2 no cubo, 4 para 2, 8. Então, 4 vezes 8, 32. 32π exatamente. sobre 3. Então, quero dizer que, vamos de novo, o volume aumenta mais do que a superfície da área, certo? Então, parece que a esfera, se você aumenta o volume, o raio, superfície aumenta um pouco, não um pouco, não, vamos ver como vai aumentar, mas vai aumentar não tão rápido do que outras geometrias. Vamos comparar outra geometria. Aqui, a no quadrado, a iguais 1, superfície para cubo será 6. A no cubo 1, volume 1. Vamos usar 2. 2 no quadrado é 4 para 6, 2 para 6, 12. 12. E aqui, A no cubo, 2 no cubo, vamos aumentar, será 8. Então, você pode ver que a superfície de cubo se vamos aumentar raio 2 vezes, superfície aumenta mais do que na esfera. E mesmo isso pode ver como estes coeficientes. Este coeficiente 4π dividir para 3, e aqui não tem nenhum 4π. Sim. A esquerda também tem a quadrado, aqui 4π. 4π ali só tem o 6. Então, o volume, se o volume aumentar na mesma coisa, a superfície para cubo vai aumentar mais rapidamente. E na cápsula, eu vou mostrar também, tem essas fórmulas para ver que superfície e o volume têm diferente relacionamento. Significa que diferentes geometrias vai aumentar energia ou superfície de diferente maneira. E agora que eu falei para você na tabela. Então, vamos falar sobre esfera. Esfera, vamos pegar uma esfera com diâmetro, ou com raio, não é diâmetro, iguais 1 nanômetro. Eu vou pegar outra, eu não consigo. 1 nanômetro, ok? Tem 1 nanômetro. Então, se tem 1 nanômetro, você já lembra, volume será 4 nanômetros no cubo. Lembro, 4 significa que tem π, mas pelo menos. Essa π não é exatamente 4. Superfície será 13 nanômetros no quadrado. Então, 4 nanômetros. E superfície, 13 nanômetros quadrados. E agora vamos buscar este S para V. Razão, né? Para volume. Superfície 3 vezes maior do que volume. Se partícula pequena. Vamos aumentar só 2 vezes. Vamos aumentar raio de partícula 2 vezes. E vamos receber esta superfície para volume. E você agora pode ver que este S para V diminui para essa partícula. Sim.
Agora você pode, e depois vamos aumentar mais, e diminui, e diminui, e diminui. Agora você pode ver essa tendência aqui, essa tendência é importante. Então, se superfície tem maior energia do que todos os outros átomos, claramente podemos ver que tem tendência para aumentar tamanho de partículas. As partículas querem aumentar tamanho porque parte de moléculas que vai ficar na superfície vai diminuir. Este S para volume vai diminuir. Significa que mais moléculas vamos ter no volume do que na superfície, claro? Então, essa ideia, a partícula, por isso, quer aumentar o tamanho, quer pegar outras partículas para diminuir a energia, porque energia depende da superfície. Mais uma vez, a superfície aumenta. Cada partícula, partícula com tamanho 1 nanômetro, tem 13 nanômetros quadrados, e com 10 nanômetros tem 1.200 nanômetros. Então, superfície geralmente aumenta, mas Sim, o volume aumenta mais rápido, certo? sim. Porque é 1.000, 3.000, 4.000. E por isso, a parte de partículas que na superfície diminui exatamente o que precisa. Por isso, essa ideia. Pessoas falam, mas por que pensa sobre gotas de água? Por que essas gotas de água têm tendência ao óleo na superfície de água? Porque ele tem tendência a aglomerar. Porque se eles se aglomeram, a superfície aumenta. Cada partícula vai maior superfície e parece a energia aumenta. Mas não, ele aumenta, mas também o volume aumenta. E o número de moléculas que fica na superfície vai diminuir, no total número de moléculas nessa estrutura. E por isso essa tendência geral que partículas têm tendência a diminuir a superfície. Exatamente neste gráfico podemos ver. São pequenas moléculas, pequenas nanopartículas com tamanho menor, vamos ver aqui, menor do que 3 nanômetros, 4 nanômetros, tem grande parte da superfície para volume. Qualquer outra partícula com tamanho maior do que 20 nanômetros tem maioria de moléculas dentro do volume. Então, eles não determinam as propriedades de moléculas, a propriedade da partículas. Porque, por exemplo, 99% de compostos fica dentro do volume, então a propriedade de estes compostos determina de moléculas que dentro do volume, porque é 99,9%. Exatamente por este motivo, se você vai trabalhar com partículas maior do que 100 nanômetros, propriedade de estas partículas não vai mais depende do tamanho maior do que 100, porque com maior do que 100 nanômetros, aqui 100 nanômetros, quase todas compostos que tem dentro dessa nanopartícula já tem a mesma propriedade, porque ele dentro do volume. E só pequena parte das moléculas fica na superfície. E por este motivo, por exemplo, qualquer cloreto de sódio tem propriedades iguais. Se não vamos preparar nanopartículas com tamanho menor do que 10 nanômetros. Ou todos os partículas de ferro têm propriedades iguais se ele tem tamanho maior do que 100 nanômetros. Só partículas com tamanho menos do que 10 nanômetros, podemos ver a propriedade significativamente diferente do que propriedade de ferro com partículas com tamanho maior do que 100 nanômetros. E exatamente essa mudança de nanopartículas e tem interesse para nós para usar. Então, na verdade, partículas com tamanho até 10 nanômetros podemos verificar que propriedade eles têm grande diferença
da propriedade de partículas com maior tamanho de 10 nanômetros ou mais. Ok, mas isso é para esfera, para esféricas, moléculas Sei. esféricas. Aham. Vamos ver outras moléculas. E vamos seguir primeiro essa tabela de novo. Eu falei você lembra a esfera? Vamos pensar sobre algumas unidades. 3 para 1 nanômetro, só tem que lembrar esses 3, S para V para 1 nanômetro, e S para V para 2, 3 e 1,5. Certo. Para cubo, para 1 nanômetro de raio, S para V, 6, e 3 para 2 Reduziu a metade, nanômetros. igual da outra vez ali. Exatamente, mas esfera também 2 vezes maior Sim. do que na esfera. Então, se vamos preparar o cubo, nanopartículas cúbicos, de forma de cubo, superfície para volume aumenta para estes nanopartículas. E, por este motivo, tem tendência, é difícil preparar essas nanopartículas, porque se preciso preparar nanopartículas da forma de cubo, significa que ele vai ter maior superfície para volume, maior energia. E, por isso, essa partícula quer ficar na forma esférica, porque a esfera tem 2 vezes menor superfície para o mesmo rádio, e, por isso, tem 2 vezes menos partículas na superfície com energia alta. Então, energia de partícula esférica, com tamanho 1, com raio 1 nanômetro, 2 vezes menos do que energia de cubo. E, por este motivo, tem tendência de nanopartículas criar uma tipo de esfera, não é outra geometria. Então, cubos têm maior valor de valor superfície dividir na volume. Agora vamos ver a superfície e volume separado. Então, superfície 6, volume 1. Vamos voltar. Superfície 13. Então, o raio 1, superfície, na verdade, de esfera, maior do que superfície de cubo com o mesmo raio, certo? Sim, certo. Mas e volume também maior. Então, vamos pensar sobre massa. Se volume de cubo, 1, volume de esfera, 4. 4. Então, se vamos pensar se densidade iguais, significa que a massa de esfera 4 vezes maior do que é do cubo. Do que do cubo, 4 vezes maior, mas superfície mesma. Por isso, essa confusão. Se você vai comparar só superfície, você pode dizer, espera, superfície de esfera maior do que superfície de cubo. Foi 13, aqui 6, para mesmo rádio. Certo, mas o volume de cubo menor. E agora, a única coisa que eu preciso falar, aqui não é diâmetro de cubo, aqui é raio, não é raio, uma parte de cubo, Reta. Reta de cubo, ok, certo. E, na verdade, a esfera tem raio que não é diâmetro. Então, diâmetro, na verdade, 2 vezes maior. Sim. Por isso, mas ainda, volume, se vamos diminuir para 2, o volume será 2 aqui, e o volume aqui, 1. Então, ainda, cubo tem menos volume. Menor volume. Menor volume. Volume do que a esfera. Do que a esfera. E, por isso, este S para V, para cubo, também 2 vezes menor. Isso. E mesma coisa, esse gráfico, agora vamos ver este gráfico. O gráfico é volume de cada partícula, começa com 0 até 400 nanômetros, por exemplo.
para a superfície de estas partículas. E vamos verificar superfície de esfera. Aqui temos essa nossa esfera, e essa linha com dots, pontos, essa linha aumentam o volume de esfera, aumentam superfície. Então, aumentam superfície, mas se vamos dividir superfície para volume, sempre tem mesmo ângulo, mesmo coeficiente, e ele vai subir diretamente, mas aqui, por exemplo, eu não sei porque temos essa 280, mas vamos pegar o volume 400 e 400, ainda não chegamos, 400, não sei por que 400, ok, 400, é superfície, deve ser superfície. 100 para 100, ok, eu acho que eles mostram, entendo, eles mostram, não é S para V verdadeira, porque S para V 3 não é 1, mas a tendência, por exemplo, se temos 100 aqui, essa 1 para 1, parece que a esfera só para verificar essa tendência, como outras partículas vai aumentar superfície ou não. E se vamos pegar agora o cubo é essa vermelha, cor vermelha. Você pode ver, no começo, quando superfície muito pequeno, quando tamanho, desculpa, raio muito pequeno, a superfície de partículas de cubo, na verdade, eles maior para mesmo volume do que a esfera mais para baixo. Mas tendência é diferente. Tendência, se vamos aumentar o volume, com essa tendência que podemos ver que tendência de diminuir volume para S para V é diferente do que volume de compostos esféricos. Essa tendência e por este motivo, superfície de partículas com essa geometria estranha, como cubo, pirâmide, mais energia, mais superfície do que todos os outros. Cubo quase maior do que todos os outros, até o volume certo. Sim. E depois vai a esfera, e depois outras geometrias, que Acho que é o octaédrico, aquele ali. Exatamente, icosaedros, exatamente o que você agora estuda. Então, essa significa que temos tendência, aqui ainda, temos tendência a formar nanopartículas com forma esférica, porque se aumenta o volume de partículas, energia de superfície diminuir para outra geometria mais rápido do que para a esfera. Então, tendência diminuir o volume para qualquer diminuir energia. Então, a energia de superfície, professor, ela diminui de acordo com o volume, com o aumento do volume. Exato. Não, com o aumento de volume, ela diminui, mas diferente para cada geometria. Aqui você pode ver 6, 3, 2. Ela diminui 2 vezes no começo, 6, 3, 2, depois menos, não menos, porque na fórmula tem essa fórmula. Mas, geralmente, ela diminui. E essa geometria que você pode ver, ela diminui não regularmente. Na geometria de esfera, 3, 1, 1, menos, menos. Essa tendência também ela diminui com essa regressão, essa tendência. Mas, de novo, essa é superfície dividida para volumes. Essa é exatamente energia de partícula. Ela diminui. Mas superfície separado, ela aumenta. Superfície de partícula, uma partícula, como este raio, ela aumenta. Veja.
mas o volume também aumenta. Eu vou repetir se é difícil. Porque essa coisa para pegar difícil. Para nós, importante não é a superfície de partícula, mas superfície dividir para volume. A razão, né? Razão, exatamente. Este razão para S para V, para a esfera menor do que S para V para outras geometrias. E por isso, outras geometrias têm maior energia do que moléculas esféricas. Mas qualquer molécula, qualquer objeto, se você aumenta tamanho de partícula, ele aumenta superfície também de partícula. Isso é claro. E se você aumenta a superfície, significa que você aumenta o número absoluto de moléculas na superfície. Mas, no mesmo tempo, porque você aumenta o volume, e volume também é moléculas. E significa que, entre de todas as moléculas que têm essa nanopartícula, pequeno número de partículas fica na superfície. E ele não... E por esse motivo, a propriedade de partículas menos e menos depende da propriedade da superfície, porque menos e menos números de moléculas tem esta energia alta. Ok? Ok. Ok, vamos seguir para frente. Ok, então, podemos ver que nossa ideia, se queremos aumentar a superfície, precisa diminuir raio de partícula. E agora, até que superfície podemos chegar se vamos diminuir a raio de partícula? Vamos pegar uma partícula só, aqui à esquerda, uma partícula, e com raio, por exemplo, 1 metro, ou 1 nanômetro. Aqui 1 nanômetro não é muito bom, mas ok. Vamos pensar sobre 1 centímetro, 1 milímetro, ok? Ok. 1, não é importante que 1. Se 1 milímetro de partícula, ele tem superfície 6 milímetros, certo? A fórmula lembra? Este 6, vamos mostrar aqui. 6, 1 tem 6, e superfície 6, volume 1. Ok. Então, 6 superfície, volume 1, e superfície para volume também 6. E podemos determinar a massa desses cubos, 1 para 1 para 1, a massa iguais o volume na densidade. Então, superfície é metro quadrados, volume é metro cubo, ou centímetro cubo, e a massa é volume dividir para densidade. Isso é como chegar para a massa, porque a massa sempre relata para o volume, não é para a superfície, certo? Certo. Então, agora vamos dividir essa partícula, para 10 para 10. Então, para 100 pequenas partículas. Então, vamos dividir. A massa dessa partícula vai mudar ou não? Sim. Por quê? Que vai dividir para 100, não é? Sim, mas vou dividir. Você tem um pedaço de carne e você vai dividir para 100 pedaços. A massa de carne vai mudar? Não, vai ser a mesma. A mesma. Então, a massa não vai mudar, exatamente, porque a massa é volume. O volume não vai mudar. O volume total, esse quadrado tem o mesmo volume total. Você pode ver essa geometria. Aqui à esquerda e à direita, volume iguais. Mas
a superfície vai Vai mudar ou mudar. não? Vai. Exatamente. Agora, vamos pensar, vamos calcular essa superfície de 1 quadrado. Superfície Uhum. de 1 quadrado pequeno, dividir para 10. Então, tinha 1 milímetro, Aham. agora, esse tamanho, 1 milímetro de raio, vamos dividir para 10, vamos receber 0,1, certo? Uhum. Uhum. E se na fórmula vamos usar 0,1, além 1, a superfície de única partícula, essa partícula, vai diminuir uma partícula. E 0,1 como raio, vamos multiplicar para 6, o volume 0,1, você lembra, a superfície no quadrado era 0,01, Uhum. superfície de 6 multiplica para 0,1, você vai receber, mas a fórmula será a mesma. Então, Uhum. eu vou receber 100 estes quadrados, e cada quadrado tem maior, eu não, agora eu vou lembrar. Então, vou mostrar. Então, em total, a mesma massa, mesmo volume, porque é a mesma massa, aqui Uhum. mesma massa, porque mesmo volume, aqui mesma massa, porque mesmo volume. Uhum. Mas superfície 6, por exemplo, centímetros ou milímetros quadrados, porque tem 6, acho 6. Unidades. Unidade significa que unidade pode ser metros quadrados como superfície. Se Aham. falamos sobre superfície para massa, metros quadrados por grama, e Uhum. este 6 dividir para S dividir para volume, tem unidade metro quadrados dividir para metro cubos, certo? Certo. Unidade metro menos 1. Este 6 metros menos 1, ou nanômetros menos 1, não é importante. E a superfície, metro quadrados para a massa. Então, massa iguais. Uhum. E aqui, a superfície 6 alguma coisa, 6, por exemplo, milímetros quadrados. Uhum. Agora temos 60 unidades com a mesma massa. E Uhum. cada tem 1, então tem 60, aumentam 60 vezes a superfície, Aham. porque temos 100 partículas de estes, além do 1. Aumentam 60 vezes, a massa não muda. Massa não muda, mas a superfície aumenta. Certo. Agora, cada partícula que pegamos aqui, acho que aqui, essa partícula, divida mais para 100. Uhum. Então, temos já 100 dividir para 100, 10.000 partículas. E, por isso, a superfície aumenta até 600 milímetros, por exemplo, quadrados, para a mesma massa. Então, dividir milímetros quadrados para 1 grama. Uhum. E, finalmente, se dividirmos mais uma vez parte para 100, a superfície de todas as partículas que vamos receber de essa 1 com a mesma massa será 100.000 Uhum. milímetros quadrados por grama. Uhum. Não é cada partícula pequena, mas todas as partículas. Então, se vamos dividir partícula para pequenas partículas, vamos aumentar a superfície. E podemos Uhum. calcular esta aumentação, porque se sabemos a geometria de partículas, porque sabemos a fórmula como calcular essa superfície para cada geometria. É Uhum. claro que partículas têm várias geometrias e aproximadamente podemos verificar essa geometria. Eu usei cubos porque é fácil dividir. Se Certo. eu vou falar sobre esfera, como dividir esfera para pequenas esferas, mais complicado. Mas a tendência é a mesma. Uhum. Um cubo com 1 milímetro tem sempre menor superfície do que este cubo que foi dividida para 6.000 unidades, por exemplo. Uhum. E, por este motivo,
tem tendência, se você pode diminuir raio de partícula, você sempre aumenta a superfície. Isso é tendência, por isso há interesse para dividir. Aqui eu acho que vídeo que mostra essa ideia. Vamos ver essa superfície. Então, de novo, superfície 6 centímetros no quadrado, um cubo com raio 1 centímetro, e vamos dividir vamos começar, para 8 unidades, 64, 100 unidades. A massa fica mesma, porque essas vamos dividir eles, mas a A superfície área vai de aumentar. superfície que vai aumentando, sim. 24 centímetros no quadrado, foi 6, até 60, Ela, 12, ok? 24 e 60. Exatamente. E 60, ok? Ok. Ok. E agora essa tabela para nós é importante. Então, eu posso determinar qual será a superfície de partícula se eu sei o diâmetro dessa partícula. E essa tabela me ajuda para fazer esses cálculos para qual tipo de partículas. Para a partícula esférica, para a fórmula que é mais complicada do partícula com quadrado, mas mais realística porque partículas esféricas muito mais comum do que partículas de cubo. Então, eu vou usar, de novo, essa fórmula que eu mostrei para você no começo, essa fórmula aqui em cima, Uhum. superfície, volume, vou calcular esta superfície e vou colocar esses pontinhos aqui no gráfico. Uhum. E vamos... desculpa. Depois eu tenho que usar densidade, porque eu quero falar sobre superfície específica. O que significa específica? Não superfície qualquer, mas superfície para massa. Porque, de novo, superfície de cada cubo, claro, ele diminui, porque Uhum. tem superfície 1 milímetro para 1 milímetro para 1 milímetro, significa 6 milímetros. E se eu peguei 0,1 milímetro, então eu tenho 6 multiplica para 0,1. Então, eu tenho 0,6 milímetros quadrados de superfície. 0,6 milímetros menos do que 1 milímetro. Uhum. Então, cada quadrado tem menor superfície, se eu falo sobre quadrado. Mas este quadrado tem massa que 100 vezes menor do que massa de cubo total, porque eu divido para 100 cubos, certo? E Certo. por isso, esse volume de mesmo cubo, a massa de mesmo cubo, se eu peguei massa de mesmo cubo, volume de mesmo cubo tem 600 unidades e, em total, tenho 600 metros quadrados para este gramo. Se cubo tem massa 1 gramo, eu tenho 600, por exemplo, metros quadrados para gramo. Essa superfície se chama a superfície específica. Specific surface. Então, Uhum. superfície específica é superfície para uma massa de material. Eu sempre usa essa área, porque não pode falar sobre superfície se você não fala sobre que volume, que partícula superfície, que tamanho de partículas ou que massa de partículas. Então, vamos falar sobre superfície específica para sílica gel. Lembra, superfície específica tem que saber o volume de sílica gel, mas o volume tem que transferir para a massa, porque o volume que determina
a massa. Vamos voltar para a nossa carne. Lembra? Não é importante quantos pedaços eu tenho, importante para mim tem mesmo volume. Uhum. Então, e se eu tenho o mesmo volume, eu vou dividir para a densidade de essa matéria, eu vou receber a massa. Certo. Então, para determinar a massa, se eu conheço volume de matéria, eu posso determinar a massa se eu sei essa densidade. E densidade de sílica, 2,2 gramas Por per centímetro centímetros cúbico. cúbico. Então, por exemplo, 1 centímetro cúbico de sílica gel vai ter massa 2,2 gramas. Exato. Ok? Ela 2,2 vezes mais pesada do que água, certo? Uhum. Então, agora, qualquer jeito, se eu vou falar 1 centímetro cúbico, 1 metro cúbico como volume, eu posso buscar a massa. Uhum. E se fala sobre este cubo, se este cubo é sílica gel e ele tem 1 centímetro de diâmetro, a massa, este cubo, eu vou multiplicar 2,2 Uhum. para volume de cubo. O volume de cubo é 1 centímetro cúbico, então a massa deste cubo será 2,2 gramas. Então, 1 centímetro cúbico de sílica gel tem massa 2,2 gramas, certo? Essa densidade para nós é importante porque tem que transferir entre volume até a massa, porque sempre pensamos sobre massa. E agora vamos pegar partículas com vários diâmetros, partículas aqui, diâmetros, nanômetros. E vamos pensar sobre partículas com diâmetro, por exemplo, 1000 nanômetros. Se partícula de 1000 nanômetros, eu posso usar essa fórmula aqui em π, vamos voltar de novo, 1000 nanômetros, eu posso calcular rádio e diâmetro de esfera, certo? Uhum. Porque tem um tamanho de partícula 1000 nanômetros. Então, se, por exemplo, 1000 nanômetros, eu posso determinar os dois diâmetros de partículas e também massa ou volume de estas partículas. Então, se diâmetro, por exemplo, 1000, eu vou passar este 1000 até aqui, essa linha que determina a fórmula para a esfera. Até 1000, eu posso ver que a superfície de partículas, agora superfície logarítmica, aqui Uhum. 10, 9, 8, blá, 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 1, 2, 3. Então, 1000 nanômetros partícula tem superfície 3, ou 1, 2, 3, pelo menos perto de 3 metros quadrados per gramo. Certo? Porque Certo. eu usei exata fórmula, essa fórmula que eu mostro aqui à direita, 6.000 dividir para a superfície e na rho, como você chama este rho? Pé. Você P, Uhum. Você fala pé? Sim. Ok. Essa densidade, essa fórmula aqui eu uso na gráfica. Então, 6.000, por que 6.000? Porque a superfície, se você vai usar essa fórmula que eu mostrei em cima, você vai ver você pode criar esses diâmetros de partículas. Então, vamos de novo. Se a partícula tem 1000 nanômetros, eu posso, com essa fórmula aqui, determinar a superfície de partícula. Então, eu tenho diâmetro de partículas, nanômetro, eu posso determinar a superfície se eu tenho densidade de partículas. 6.000 dividir para superfície, eu posso determinar D, e contrário. Se eu tenho D, eu posso achar
eu posso achar A, superfície. Bet significa que a superfície que determina para para absorvância de gás. Eu vou falar sobre estes bet, mas agora A é superfície. Aham. Então, com essa fórmula eu posso determinar o diâmetro de partículas ou superfície. Se eu sei superfície, eu posso prever diâmetro de partículas. Por exemplo, se eu sei a superfície da minha partícula, que ela tem 100 metros quadrados por gramo. 100 metros quadrados por gramo, nessa fórmula, vamos ver, significa que eu tenho partícula com 10, 11, 12 nanômetros. Uhum. Entendeu? Então, se eu preciso receber as partículas com tamanho 100 metros quadrados por gramo, eu tenho que preparar partículas com diâmetro 12 nanômetros. Se eu quero receber superfície com 10 metros quadrados na grama, fala para mim qual é preciso receber, qual é diâmetro eu preciso receber de partículas. Qual o diâmetro de Acho que é partículas? 102. Só que tá batendo Mas isso não é 62, isso é logarítmico. 60, 200, 300, 400, exatamente, 600, 200, 300, 300 nanômetros. nanômetros. Perfeito. Então, partícula com 300 nanômetros, pequena, 300 nanômetros, tem superfície só 10 metros quadrados por gramo. Uhum. Lembra sobre nanopartículas? Nanopartículas são partículas que têm tamanho menos do que 100 nanômetros, certo? Uhum. Então, se tenho partículas de 100 nanômetros, ela tem superfície 30 metros quadrados por gramo. Uma partícula tem 30, não uma, partículas com tamanho de 100 nanômetros tem superfície Área de 30 superfície metros quadrados por grama estas por grama. partículas. Uhum. Eu pego 1 grama destas partículas, eu vou receber aqui 10, 20, 13, não, 13, 12, 30 metros quadrados por grama de superfície. Por que isso é importante? Você pode ver que... Aquele 6.000 que está na fórmula ali é o quê, professor? Aqui... Não, 6.000 que está na fórmula ali em cima. Eu não vejo 6.000. Aqui, essa, na tabela? Não, aqui, nessa fórmula aqui. É D igual... 6.000, sim, 6.000. Por 6.000 aparece porque usamos esta fórmula. Por exemplo, você pode ver aqui 6, este 6. Porque temos, por exemplo, este quadrado. Você pode ver 6 multiplica para a rádio no quadrado. Esta fórmula, este 6.000 é eu substituir tá. este 6 para 1.000, porque é unidade. Também é unidade, porque é metro quadrado na grama. E densidade, grama para centímetros cúbicos. Então, 6.000 dividir... Mas sempre vai ser 6.000? Para esta geometria. Tá. Para outra geometria, tem outra fórmula. Este 6.000 chega de fórmula como chegar de superfície para volume. Que essa fórmula no começo que usamos. Pode ver aqui, é 6 de novo. Veja este 6. E essa é a forma mais simplificada, porque ela usa para cubos. Veja aqui. Porque nas esferas tem este π. Esse π é um pouco mais complexo, mas não tão complexo. E é mais fácil usar fórmula de cubos. 6 e nada de volume. Então, eu posso usar, se eu preciso calcular superfície, eu coloco 6 e agora só unidade. Este 6.000, porque tem diferença na unidades.
Cadê? Essa diferença da unidade nanômetros e metros quadrados na grama, porque são diferentes unidades. E por que usa grama na centímetros no cubo? Porque essa unidade, o que é problema? Unidade de sistema pi, se você prestar atenção, é quilograma, não é grama. Entendi. Mas temos grama, e por isso tem que usar essas 1000 como multiplicação. Porque essa é estranho, quilograma no sistema Si, no metros, não é quilômetros, no sistema Si. Então, quilo, só única vez para gramas, por isso tem, não é 6, mas 6.000 aqui como coeficiente. Mas, mais importante ver, não é essa coisa, isso é importante também, mas é importante de ver que, se vamos pensar como eu posso aumentar a superfície mais possível, maior do que eu posso chegar. Por exemplo, vou pegar partículas com tamanho 3 nanômetros. 1, 2, 3. Qual tipo de superfície eu posso receber com 3 nanômetros? Máximo é 1000 metros quadrados na grama. 1000 é bastante. 1000 metros quadrados na grama, muito. Mas isso para partículas com 3 nanômetros. Certo. Se você tem 10 nanômetros, superfície já diminui. muito menor. 300, não é 1000. Exato. 300. E 300 é 3 vezes menor do que 1000. Então, você não pode chegar para a superfície de partículas maior do que 1000. E, às vezes, menor do que 1000. Porque esses cálculos foram feitos para a fórmula de cubo. E você lembra a fórmula de cubo, a superfície de partículas cúbicas maior do que superfície de partículas esféricas. Na fórmula, essa 6, você lembra? Então, isso é mais simplificado. Quero dizer que a ideia de receber grande superfície para diminuir o tamanho de partículas não funciona muito bem. Primeiro, você não vai chegar para a superfície maior do que 1000. Se você quer chegar mais do que 1000, você tem que receber partículas de tamanho perto de 1 nanômetro, que é quase impossível. Até agora, partículas de 5 nanômetros, 4 nanômetros, é menor do que pode receber. Outros objetos já não é nanopartículas, se chamam clusters. Eles mais moléculas do que partículas. Eles sempre solúveis. Por exemplo, se você pensa sobre bórax, você sabe o bórax, sódio, borato de sódio. Na verdade, a fórmula de bórax é tetraborato de sódio. Tem 4 boro e 10 oxigênio. E esses tetraboro, 10 oxigênio, já molécula mais grande, já tem 10 oxigênio e 4 boro. Então, isso já é cluster, não é nanopartícula. Você nunca pensa se soluções de borato de sódio têm nanopartícula. Então, cluster é o quê, professor? O quê? Cluster é o quê? Cluster pensa, quando você tem uma molécula e que agrega com 2 outras moléculas. Se chama clusters. Se tem tamanho menos do que 1 nanômetro. Qualquer coisa que tem tamanho menos do que 1 nanômetro, mas não é uma molécula, se chama cluster. Por exemplo, 10 átomos de prata é cluster, não é nanopartícula. Porque 10 átomos de prata tem tamanho menor do que 1 nanômetro. Ok? Ok. E depois de clusters, chega a bater nanopartículas. E depois partículas, ou micropartículas. Ok. Então, se nossa ideia, queremos receber partículas com grande superfície, não podemos chegar com superfície maior do que 1000 metros quadrados por grama. E, na verdade, existe matéria que é muito maior do que 1000 metros quadrados. Por exemplo, carvão
essa ativado, carvão ativado, se chama... Como você se chama carvão ativado aqui? Não O lembro, quê? mas ok. Tem superfície de 3.000 metros quadrados na grama. Uhum. Mas vamos seguir para frente. Então, podemos aumentar a superfície? Sim, podemos. Se vamos diminuir rádio de partículas, vamos aumentar superfície específica de partículas. Então, significa que 1 grama de estas partículas cada vez vai aumentar a superfície. 1 grama de partículas com tamanho, por exemplo, 1.000 nanômetros, Uhum. tem superfície 3 metros quadrados por grama. Uhum. Partículas com tamanho 100 nanômetros já tem 30 metros quadrados por grama. Então, partículas com 10 nanômetros tem 300 metros quadrados por grama. Então, podemos aumentar superfície de partículas, superfície específica de partículas, se diminuem tamanho O de diâmetro. partículas, Uhum. o diâmetro, mas não podemos chegar na superfície maior do que 100, às vezes, do que 1.000. Às Uhum. vezes, na verdade, chegamos até 300 metros quadrados por grama, porque a Uhum. maioria de nanopartículas é entre 10 e 100 nanômetros. Então, sempre falamos sobre superfície 100 até 300 metros quadrados por grama, quando falamos sobre nanopartículas, certo? Certo. Ok, vamos seguir. E exatamente este gráfico que mostra essa propriedade. Aqui para baixo, há os nanopartículas que existem agora. Por exemplo, nanopartículas de óxido de ferro, se chama magnetito, Uhum. óxido de alumínio, óxido de silício, 60 partículas de carbono e polianilino, outras partículas. Uhum. Então, aqui diâmetro de partículas D, deixa-me ver superfícies, diâmetros, partículas sais. Aqui, diâmetro de partículas e superfície aqui Aham. em cima. Então, se partículas grandes, 100, 80, 60, 40, não muda nada, não significa nada. Eles têm pequena superfície. Superfície, sim. E não tem interesse. Então, se você consiga preparar partículas de 100 nanômetros, não tem grande diferença entre 100 e 40 nanômetros de Uhum. partículas, porque Uhum. ele não vai aumentar significativamente a superfície. Se você vai conseguir preparar 10 nanômetros, Aí, certo? sim. Para 10 nanômetros, você Dá vai para ver, aumentar a superfície dá para bastante. ver a diferença. Exato. E por que essas diferentes partículas têm diferentes superfícies? Porque eles não têm a mesma superfície cada um. Primeiro, porque a densidade é diferente, porque você Uhum. lembra, tem que dividir para a densidade. Sim. S, de novo, superfície iguais 6, agora 6, não 6.000, porque é outra unidade. Mas você lembra que essa 6.000, e dp é densidade de partícula, porque ele usa densidade de partícula, não é densidade de metros quadrados por grama, é densidade só para a partícula, que unidade de nanômetros. Esse D aí não é o diâmetro, não? É, né? dp, não, olha O só essa D fórmula. Este D é o é diâmetro. diâmetro de partícula, Sim. diâmetro, mas este 6, você pode ver que não tem 6.000, veja. Aqui 6.000, Sim. superfície ρ. Aqui só 6. Porque outras unidades que eu disse, este ρ, o P, como você fala, P, Aí é densidade. P é densidade de partícula. Sim. A densidade de partícula tem unidades diferentes do que densidade geral. Densidade em geral, gram per Por centímetro centímetro cúbico. cúbico. Então, a partícula usa nanogram para nanômetro cúbico.
E por Uhum. isso não tem estes 6.000, não tem estes zeros. Uhum. Entende? Só porque estes usam diferente unidade. Ok, então, quero falar o seguinte, se você prepara nanopartículas com tamanho 100 nanômetros, perfeito, pode trabalhar, ele tem superfície, ele tem já superfície, não muito grande, menor do que 100 metros quadrados por grama, mas tem, isso já bastante. E não tem motivo, não tem razão para receber partículas menor tamanho, até 20 nanômetros, por exemplo, porque ele não aumenta a superfície muito, um pouco. Mas, criticamente, se você vai preparar as partículas com tamanho 10 nanômetros, é muito melhor. Mas, de novo, tem limite. Essa superfície não vai chegar a maior do que 900 metros quadrados por grama. Até não chegamos até 1.000. Ok. E então, vamos falar sobre essa tendência histórica, porque agora temos 2022, e você pode ver essa tabela anos e tamanhos. Então, imagina, até 1950, não tem como preparar partículas com tamanho 100 micrômetros. Uhum. Então, todo mundo, por isso ninguém fala nada sobre nanopartículas. Se você tem 100 micrômetros, não é nanômetros, 100 micrômetros, com certeza a superfície é muito baixa. Propriedade destas partículas, na verdade, a superfície de estas partículas foi tão pequena que não tem importância de este tamanho de partículas. Isso é para a cromatografia. Por que você trabalha cromatografia? Se essa partícula vai usar para a cromatografia na coluna, a coluna tem 200 pratos teóricos para a coluna de 15 centímetros. Uhum. 200 pratos teóricos. No 1967, cientistas recebem outras partículas que menor tamanho, só 2 vezes menor, e já recebemos 5 vezes uma coluna que 5 vezes maior Uhum. de separação do que todas as colunas que foi antigamente. E no 62 chegamos até 10 micrômetros uma partícula. Já tem Uhum. 6.000 pratos teóricos do que 200. Uhum. Você pode ver a diferença. 10 micrômetros, ainda não Uhum. é nanômetros. Micrômetros, mas já 10.000. 85 chegamos até 5 micrômetros, Uhum. 92, 93, agora mesmo, a limite 2 micrômetros, e uma coluna tem números de pratos teóricos 300 mil pratos teóricos. Por que tão grande? Porque aumenta a superfície bastante Uhum. do que essas pequenas partículas. Então, essa tendência, mas quero falar que chegamos até 2 Uhum. micrômetros até agora, com sílica gel, Uhum. com partículas de sílica gel, 2003, não tem mais para cromatografia, não usa menor partículas para cromatografia. Uhum. Mas essa tendência é boa para mostrar que tamanho de partículas é importante. Uhum. E eu falei sobre partículas esféricas, e você pode usar nossa fórmula que temos. Então, a partícula esférica está de tamanho 2 micrômetros. Você pode calcular essa superfície da partícula. Se a partícula tem 2 micrômetros, lembra essa fórmula no primeiro, que partícula... mais uma forma, experimenta em casa. Se Tá. tem 2 micrômetros de raio,
2 micrômetros você pode usar nessa fórmula, você pode calcular essa superfície dessa partícula e volume de partícula, mas neste momento você não precisa volume. Superfície você pode calcular usando essa fórmula, porque é partícula esférica. Então, 2 nanômetros no quadrado, isso é 4 nanômetros 4,16. para 16 nanômetros, multiplica quadrados, multiplica para π, para 16 para 3, 48. quanto? 48. 48 nanômetros quadrados para uma partícula só. Se você vai saber o volume agora e densidade, você vai saber a massa dessa partícula, certo? Você Certo. vai, porque o volume, vamos calcular o volume. 2 Vai nanômetros ser é 2 para 32. 8 nanômetros cúbicos para, vamos dividir para 1. 4 para 3, vamos pensar a 1. Ok? Então, Tá, 8 ok. para π, 8 para 3, 3, 27, 24. 24. Então, 24 nanômetros cúbico é volume. E densidade 2,2. Então, massa 24 dividir para 2,2. Quanto será? Vai dar 24, por 12. exemplo, 10, ok? 12. Ok, 12. 12 mas 12, uma partícula, isso é o que você agora vai ver. Essa densidade é 2,2 metros, 2,2 gramas para centímetros, não é para nanômetros. Se você vai usar esses 100 mil, esses 3 zeros, 100, 1 mil, você não vai receber a coisa certa. Você agora tem que, você vai receber essa massa de uma partícula só, e depois, quando você vai dividir essa massa para densidade, você vai receber o volume de 1 grama, porque precisa 1 grama. E se você vai receber o volume, você vai receber a superfície de 1 grama de nanopartícula. Cadê essa? O nosso que eu vou perguntar. Você já sabe o tamanho, superfície de uma partícula, mas para receber superfície específica, você tem que lembrar que é específica para metros quadrados, não é nanômetros, metros quadrados para 1 grama. Então, experimenta na prática fazer os cálculos usando essa fórmula e lembra sobre essas unidades. Para receber metros quadrados por grama, e você experimenta em casa e com várias partículas, e você vai entender sobre esses 6 mil, porque 6 e 6 mil, você vai ver a diferença para unidades, ok? Tá bom, ok. Ok, aqui, exatamente o que eu mostrei. E, na verdade, você vai receber, já tem resposta, que se você vai pegar, cadê essa pergunta? Eu coloquei. Se vamos pegar 1 metro quadrado por grama, deixa eu me lembrar. Se essa partícula 1 metro quadrado por grama, metro quadrado por grama aqui. Este pontinho aqui é azul. Então, se vamos usar... agora eu lembro. Eu falei que essa partícula, por isso eu calculei, agora eu lembro. Se falamos sobre 2 micrômetros, partícula de 2 micrômetros, certo? Essa menor partícula que podemos receber, 2 micrômetros que usam na cromatografia. E, na teoria de esse gráfico, que 2 micrômetros podemos usar para essa forma, diâmetro aqui, 2 micrômetros ou 2.000 nanômetros, este diâmetro, 6.000, superfície X, ρ 2,2. Vamos receber, neste cálculo, que a superfície deve ser 1 metro quadrado por grama.
a superfície dessa partícula. Uhum. Exatamente aqui, essa partícula, 2,2. 1, 2, 3. Essa partícula, 2,2, este ponto. Essa partícula deve ser superfície só 1 metro quadrados por grama. Mas, no fato, a sílica gel, você lembra, eu posso determinar superfície usando o sistema de absorção de gás. Uhum. Na teoria, essa partícula deve ter um tamanho de superfície 1 metro quadrado por grama. Na prática, ela tem tamanho, a superfície, 600 metros quadrados por grama. Por que tal grande diferença? Como ela pode chegar a essa grande diferença? A resposta aqui no gráfico. Vamos parar para um segundo, você busca para este gráfico, eu vou responder por comentário agora, porque agora temos no UES Campinas e a Helena me mandou uma pergunta. Um segundo, descansa um pouco. Eu esqueci parar o vídeo, mas ok. Você comigo? Tô, professor, tô aqui. Então, certo. Então, sempre falamos sobre partículas preenchidos. Vamos falar o seguinte, preenchidos. Quando falamos sobre partícula esférica, vamos lembrar de novo. Partícula esférica, aqui, raio foi 1, e eu falei sobre superfície e volume. Agora eu vou falar sobre, não esfera, mas vou falar sobre um cilindro, ok? Porque cilindro, você vai entender por quê. Vamos falar sobre cilindro. E mesmo problema, eu tenho altura de cilindro, que é H, agora a altura, H, e tem raio de cilindro, que é R. R, agora R pequeno e R grande para outra coisa. Então, R, H e R. E o volume de na partícula cilíndrica, eu posso calcular, como eu mostrei aqui, volume iguais π R quadrado, que é x, que x é altura. Agora, essa x é, na verdade, H. Ok, π R quadrado H.
Posso calcular este volume, certo? Então, vamos ver sobre como vai mudar a altura 1, raio 1, tem nada dentro, deixa-me ver, R pequeno, R0, talvez, não, tem que pegar alguma coisa. Eu não calculo aqui, não faço isso cálculo, deixa-me ver, deixa-me entender aqui. Entendo. R pequeno e R grande. R pequeno. Sim, eu falei agora sobre outra partícula com buraco. Então, então, eu posso calcular superfície de partícula se eu conheço volume e altura. E o volume aqui, πr quadrado na H, a superfície iguais 2πr mais R mais H. Essa fórmula para a superfície de cilindro preenchido. Então, a superfície 2πr e no parede R mais H. Certo. Ok. E agora vou falar sobre outro cilindro, que é este cilindro que tem buraco dentro, que não é preenchido. E vou usar a mesma coisa, R grande como diâmetro de partícula e R pequeno como diâmetro de buraco de poros que pora dentro dessa partícula. Ok? E vamos ver aqui, R iguais 0. O que significa? Que o buraco é zero. Diâmetro, essa partícula não tem buraco, como este R, ok? Então, 0. A altura, raio de partícula grande é 1, sem buraco, sem poro. Calcula a superfície de essa partícula, única partícula, superfície iguais 12,6 nanômetros no quadrado. A superfície, eu usei essa fórmula embaixo, porque essa fórmula embaixo à esquerda, porque R pequena não tem R pequena, então eu usei essa fórmula. O volume, eu calculei para a mesma fórmula aqui, πr quadrado na H. Então, eu posso calcular superfície, o volume, e posso calcular S, dividir para o volume. Agora, você pode ver que esse S para o volume maior do que S para volume de uma esfera. Você lembra para uma esfera que foi S para volume com rádio iguais 1? Quando foi? Acho que foi 3. 3, exatamente. Então, essa forma cilíndrica tem maior 4. S para V, certo? Então, ela tem maior energia de superfície, maior superfície, por isso não tem tendência para preparar essa geometria também. Mas isso é normal. Todas as geometrias têm maior S para V do que uma esfera. Perfeito. Agora vamos calcular essa massa no picogramos. Por que massa no picogramos? Porque também temos densidade de amostra, só para calcular superfície específica, ou superfície para picograma. Essa você vai ver agora a diferença, exatamente que você vai entender essa diferença, por que 6.000? Você lembra? Você me perguntou 6.000. Vamos pensar sobre superfície de uma partícula só. Superfície. E, então, temos raio, podemos calcular superfície, podemos calcular volume, agora volume para a superfície 4, massa, podemos calcular essa massa se temos densidade, não vejo aqui densidade, talvez usar, mas se tenho volume, e como volume eu posso calcular densidade. Parece que usam 2,2 nessa fórmula, porque volume 3 e 2,2
chegamos até 6,91, certo? De massa. Uhum. De massa. Então, tenho massa porque tenho densidade. Então, tenho massa de uma nanopartícula, que no picogramos, massa de uma nanopartícula, e eu tenho superfície de nanopartícula, no nanômetros. Então, picogramos, agora eu posso calcular superfície para a massa de picogramos, para 1 picogramo. Qual é a superfície de partícula para 1 picogramo? Eu vou receber 1,8... 2. Ok, 1,82 nanômetros quadrados para 1 picogramo. Então, 1 picogramo tem 1 picogramo de 1,82. nanopartículas, tem 1,8 82 nanômetros. nanômetros, perfeito, 1 picogramo. E agora, se eu vou usar a superfície comum, que metros quadrados, não é nanômetros quadrados, mas metros quadrados, per gramo, não é para picogramo, para per gramo, eu vou receber essa unidade que é 1000 vezes maior do que essa unidade, e você vai entender este 6,30 foi, lembra? Esse é o problema de nanogramo per picogramo e metros quadrados per gramo. Por gramo. Então, essa partícula, que tem tamanho 1 nanômetro, tem superfície específica 1.820 metros quadrados na grama, muito alto, muito grande. Perfeito, porque ela tem só 1 nanômetro, mas você lembra, no fato, não podemos receber esse 1 nanômetro. Mas isso não é importante, importante é outra. Então, se um dia vamos receber essa partícula com 1 nanômetro, a superfície de essa partícula cilíndrica será 1.820 metros quadrados na grama. 1 gramo de partículas vai ter essa superfície. Perfeito. Mas se aumentam 2 vezes essa partícula, rádio 2 vezes, ainda temos altura 1, mas raio vai aumentar 2 vezes. Já temos superfície muito menor, 1.360 metros quadrados na grama. Então, são 2 nanômetros, ainda uma altura. Se você vai calcular para a altura de 2 nanômetros, você vai receber menor superfície. Mas o que vai acontecer se eu vou abrir essa partícula? Eu vou pegar 1 para 1, altura, diâmetro, mas vou fazer um buraco dentro de partícula, com diâmetro, com raio, 0,5 nanômetro. Metade de partícula eu vou tirar. Então, eu vou calcular superfície agora, usando outra fórmula, que eu mostro aqui laranja. Já você pode ver que superfície vai aumentar. Claro, porque ele vai aumentar, porque para fora e para dentro tem superfície. Mas mais importante, o que muda é massa. Eu vou tirar parte de massa, certo? Porque tem buraco. Então, eu faço duas coisas. Eu aumento a superfície e diminuo o volume. E por isso, eu vou aumentar S para V até 6. Você pode ver que 2 vezes maior do que com partícula esférica. Sim. Eu vou pegar agora, vou calcular massa, vou calcular superfície e eu vou chegar para até 2.720 metros quadrados na grama. Imagina, eu aumentei para 1.000 metros quadrados na grama para uma partícula, só fazendo um buraco dentro dessa partícula. Não diminui o tamanho. Eu só faço um buraco dentro e aumentei, não é 2 vezes, mas ok, aumentei para 1.000 metros quadrados de partícula, de superfície de partícula. Se aumento, vamos para a partícula com 2 nanômetros de raio, tem superfície 1.500. De novo, maior do que
partícula preenchida. E se eu aumentar raio de buraco até 1,5, eu chego com essa partícula grande até, de novo, 2.720 metros quadrados na grama, que é muito grande. Então, a minha ideia, talvez essas partículas antigas tenham essa superfície, na teoria ele deve ter 1 metro quadrado, na prática 600 metros quadrados. Talvez porque ele tem poros. Talvez essas partículas não é preenchidas, mas eles têm poros. E agora chegamos a conclusões muito importantes. É muito fácil para aumentar a superfície de partículas se eu vou criar estes poros dentro da partícula. Por isso, eu vou tirar massa de partícula. Veja, o motivo é eu tiro massa de partículas, e significa que aumenta superfície específica para partículas porosas. Essa parte você entendeu? Natália? Sim, entendi. Estou aqui. Eu posso repetir, não tem problema. Então, de novo, se é coisa complexa ou difícil, não é muito difícil, mas fácil entender. Quando eu tiro parte aqui dentro, é vazia, parte de partícula, com certeza eu diminuo massa de partícula, certo? Certo. E superfície, tem superfície para fora e agora superfície para frente, ou para dentro. Então, eu diminuo massa, mas aumento a superfície de uma partícula. E é exatamente o que eu pode ver. Eu aumento um pouco superfície de partícula, um pouco, mas eu diminuo no mesmo tempo volume de partícula. Foi 3, agora 2,4. Então, eu aumento uma coisa, diminuo outra coisa, por isso eu aumento essa superfície específica para a massa. Então, essa tendência não é tão importante qual é o tamanho de partícula, porque agora pode ver que tamanho de partícula, o raio, 2 nanômetros, não é 1, 2 nanômetros. Mas superfície pode chegar até 3.000 de metros quadrados por grama, para essas partículas maiores do que antigamente, foi só 1.300 metros quadrados na grama. Isso é ideia fundamental. Você pode aumentar a superfície de partículas se você vai capaz de criar as partículas porosas. E isso é tendência muito mais interessante, muito mais importante do que essa tendência que todo mundo fala sobre diminuir o tamanho de partículas. Não é tão interessante diminuir o tamanho de partículas do que fazer partículas porosas. Como essas partículas porosas, por exemplo, o carbono ativado, carvão, tem superfície 1.490 metros quadrados por grama. E sílica gel tem só 100 metros quadrados por grama. E os dois porosos. Algumas têm poros pequenos, outras têm poros grandes. Sobre esses poros, o que significa mesoporosa e microporosa, porque carbono ativado tem muito maior superfície do que sílica gel, vou falar mais para frente. Mas presta atenção aqui. Eu não falo sobre partículas. Eu não falo sobre tamanho de partículas, porque esse tamanho de partículas muito menos importante do que tamanho e números de poros. Porque, de novo, vamos voltar de novo, se eu falo sobre partículas entre tamanho 10 e 100 nanômetros, 10 e 100 nanômetros aqui, partículas que é muito comum, partículas, eu posso chegar na superfície 310, 300 máximo, e 100
13. Então, eu posso receber máximo superfície 300 metros quadrados por grama por motivo de superfície de partículas, 300, não mais. E para compostos comuns, como carbono ativado, você não tem 300, você tem 1.490. Para sílica gel, você tem 100 metros quadrados com partículas, com tamanho de partículas. Você já viu esse sílica gel, ele tem partículas com tamanho micrômetros, 100 micrômetros ou mais. Então, essa tendência a receber poros no compostos é muito importante. Se vamos capaz de receber partículas porosos, vamos aumentar a superfície muito mais do que podemos aumentar com mudança de tamanho de partículas. E agora este gráfico. O gráfico, carbono ativado tem diâmetro de poros 0,46 nanômetros. Imagina, esse diâmetro de poro, essa poro se chama microporosa, 0,5 nanômetros, uma pora. E sílica gel tem diâmetro de poros até 33 nanômetros, sílica gel mesoporoso. Se uma pora grande, claro que essa pora grande tem menos influência. Vamos pensar o seguinte, tem uma partícula, certo? Eu posso colocar uma pora grande entre essa partícula. Eu vou aumentar a superfície com certeza, você pode ver aqui. É a diferença, 260, uma pora grande, e partícula sem pora, 1.300, certo? Mas eu posso também colocar não só uma pora, mas posso colocar vários poros pequenos. E cada pora vai aumentar a superfície. Só uma pora só vai aumentar um pouco, mas duas poras vai aumentar mais um pouco, 3 poras mais um pouco. Então, poras pequenas vai aumentar a superfície muito mais do que uma pora ou poras grandes, 300 nanômetros é carbono ativado. Mas isso vamos falar para frente. Eu acho que vou parar agora, porque já quase 1 hora e tem que sair para fazer o experimento. Eu acho que também foi suficiente para você entender. Talvez este gráfico, deixa-me ver. Sim, não vou falar mais. Não vou falar mais. Vamos parar exatamente essa parte, que a parte final da nossa aula. Vamos falar mais para frente sobre razão por que algumas materiais porosos têm mais superfície e outras maior superfície na semana que vem. Então tá, professor. Ok, vou parar.